Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências, nossa aula de número 12. Com vocês, a professora Janine. O tema da nossa aula são as relações ecológicas. E os objetivos da nossa aula são reconhecer as principais relações ecológicas entre os seres vivos de uma comunidade, diferenciar as relações intraespecíficas e interespecíficas, conhecer as relações harmônicas e desarmônicas. Então, compreenda o que são as relações ecológicas e aprenda a diferença entre as relações intraespecíficas e interespecíficas, e também as harmônicas e desarmônicas na natureza. Então, todos nós sabemos que um ser vivo não pode viver sem interagir com o outro, né? Nós, seres humanos, por exemplo, interagimos constantemente com outros organismos. Essas interações entre os seres vivos são comuns nos ecossistemas e recebem o nome de relações ecológicas. Os diferentes tipos de relações ecológicas, vocês podem observar, por exemplo, quando um indivíduo de uma mesma espécie interage, nós dizemos que houve uma relação intraespecífica. Por outro lado, quando uma relação ecológica ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, dizemos que se trata de uma relação ecológica interespecífica. As relações intraespecíficas e as interespecíficas podem ser ou não benéficas para os organismos envolvidos, né? Podem ou não ter benefícios para eles. Quando uma relação é benéfica e os envolvidos não são prejudicados pela interação, dizemos que ocorre uma relação harmônica ou positiva. Por sua vez, quando indivíduos envolvidos na relação ecológica saem prejudicados de alguma forma, né? Dizemos que se trata de uma relação desarmônica ou negativa. Um exemplo de relações harmônicas é a colônia. Nessa associação, os organismos vivem anatomicamente unidos e trabalham em prol da sua sobrevivência. Um exemplo de colônia são os corais. Então, eles vivem bem unidinhos e eles interagindo, eles sobrevivem. Outro exemplo que eu trouxe para vocês de relações harmônicas são as sociedades. Uma associação que caracteriza-se pelo trabalho de modo cooperativo e pela falta de ligação física entre os envolvidos. Então, nesse caso, eles não são unidos, são seres que trabalham individuais, mas de forma cooperativa, eles se ajudam. Um exemplo desse trabalho são as abelhas. Nós também temos um outro exemplo, por exemplo, o mutualismo. Nessa associação, ambos os envolvidos são beneficiados pela interação. Temos o que chamamos de mutualismo obrigatório, quando uma espécie não sobrevive separada da outra. Já o mutualismo facultativo ocorre quando um indivíduo pode viver de forma independente do outro. Um exemplo são as micorrizas, uma associação entre fungos e raízes de plantas, por exemplo. Os fungos aumentam a capacidade de absorção de substâncias pelas raízes e, em troca, elas oferecem alimento aos fungos. Também temos um exemplo, o comensalismo. Nessa associação, apenas um indivíduo é beneficiado, mas não há prejuízo para o outro. Um exemplo clássico do comensalismo é o que ocorre entre leões e hienas, por exemplo. As hienas são animais carnívoros que acompanham os reis da selva a uma certa distância, né, para que não seja presa. Quando os leões, depois de abaterem a caça e se fartarem, comerem o suficiente, eles abandonam as carcaças da presa, né? E as hienas, então, vão lá e se aproveitam dos restos deixados pelos leões.
Outro exemplo, nós temos o canibalismo. Nessa associação, o indivíduo mata e se alimenta de um organismo da mesma espécie. Um exemplo dessa relação ecológica é visto na espécie de um tubarão, conhecida como tubarão mangona. Eles praticam um tipo interessante de canibalismo, vejam só, chamado canibalismo intrauterino, em que um embrião mais desenvolvido alimenta-se de outros embriões ainda no útero da mãe. E essa espécie corre sérios riscos de extinção. Esse hábito acaba dificultando o aumento do número de indivíduos da própria espécie. Também temos uma associação que chamamos de competição. Nessa interação observa-se a luta pelo mesmo recurso. Então, nesse caso, acontece a competição intraespecífica. Os indivíduos podem lutar, podem disputar entre si para conseguir água, por exemplo, alimento, luz, abrigo e até mesmo uma parceira. São diversas as espécies de animais que os machos literalmente brigam entre si para conseguir acasalar. Nesse caso, o vencedor da luta ganha o direito de reproduzir-se. Na competição, também acontece a competição interespecífica, onde as espécies estão competindo por recursos, tais como água, alimento. Nesses casos, ambas as espécies possuem os mesmos hábitos alimentares e necessitam do mesmo recurso. Como falamos de espécies diferentes, não há briga por parceiras sexuais, por exemplo, mas pelo espaço, pelos alimentos. Então, eles competem por esses motivos. No amensalismo, uma espécie produz substâncias que impedem ou dificultam o desenvolvimento da outra. Um exemplo bem comum do amensalismo é quando a simples passagem de animal de grande porte, como por exemplo um elefante, pode esmagar um gafanhoto. Isso não foi um ato proposital. Ele não teve a intenção de matar o gafanhoto, não. Porém, a população de gafanhotos pode ser afetada e a de elefantes não. Então, nesse caso, é uma relação desarmônica, onde a passagem dos elefantes pode prejudicar, por exemplo, animais menores, não intencionalmente, mas por ter essa relação pelo espaço, pelo contato, eles podem acabar prejudicando uma espécie menor, tá? Então, essa é um exemplo de relação desarmônica. Também temos como relações desarmônicas o amensalismo, por exemplo, as raízes de algumas plantas liberam no solo substâncias que são capazes de inibir ou prejudicar o crescimento de outras espécies. Nesse caso, as folhas do eucalipto, por exemplo, ou do pinheiro, secretam uma toxina que reduz a ocorrência de germinação de outras plantas. Se vocês observarem ali na imagem que a professora trouxe para vocês, nesse tipo de ambiente, normalmente onde as árvores de pinos, ou de eucalipto ou pinheiro crescem, embaixo o solo não tem o crescimento de outra vegetação tão grande quanto as árvores que estão ali. Acontece por causa dessa condição das toxinas liberadas pelas folhas dessas árvores. Então, veja só, essa é uma relação desarmônica, porque onde temos essa plantação, até que ela cresça e seja retirada, nenhuma outra planta maior vai se desenvolver ali, ou até menores, fica parecendo uma palha, uma forragem embaixo dessas árvores que impede o crescimento de outras plantas. Para que esse solo venha a produzir outras espécies ou até mesmo seja possível replantar, leva um tempo. Vai ser necessário retirar essas árvores, vai ser necessário expor esse solo,
essa matéria orgânica se decompor para que esse solo possa de novo dar origem a novas plantas. Nós temos também um exemplo de relações desarmônicas, o parasitismo. Essa associação ocorre quando um organismo vive alimentando-se de outro. Então, sem que ele cause a morte, né, do animal que ele está. Alguns parasitas vivem no interior do corpo do hospedeiro, como é o caso das tênias, enquanto outros vivem sobre o corpo do hospedeiro, como a pulga, o carrapato. Nos vegetais temos o cipó-chumbo, que é um exemplo de uma planta incapaz de realizar fotossíntese. Veja só que interessante. Então, ela não é capaz de produzir o seu próprio alimento. Ela então retira da outra planta os nutrientes necessários para que ela precisa, né? Então, o parasitismo é quando um precisa do outro para sobreviver. Ele extrai do outro o alimento. Ali no caso da tênia, ela vive dentro do intestino. O caso do carrapato e da pulga vive na pele, né? Na pelagem dos animais. E o cipó-chumbo, ele vive diretamente em contato com outra planta. Ali vocês têm, então, algumas imagens que a professora trouxe para você do cipó-chumbo, para quem não conhece, e a tênia lá hospedada lá dentro do intestino do ser humano. Outro exemplo de relação desarmônica é o predatismo. Então, um organismo mata e se alimenta do outro, de uma outra espécie, como, por exemplo, nós temos os leões e as zebras, e as serpentes e os ratos. Então, eles literalmente acabam com a vida do outro ser para que eles possam sobreviver. O leão vai precisar abater a zebra para se alimentar e a serpente se alimenta de ratos. Chega um momento agora que você vai pegar o teu caderno e vai fazer aquele registro, o registro da nossa aula. Você vai colocar a data de hoje, o tema da nossa aula e você vai colocar tudo que você aprendeu com ela. Importante que você relembre o que são as relações harmônicas e desarmônicas, coloque os nomes que a professora colocou ali para vocês, das tipos de associações, um exemplo de cada um para que fique fácil para você lembrar, as relações interespecíficas e intraespecíficas, para que você saiba do que se trata o conteúdo. E com isso, você está pronto para a sua atividade proposta. Se precisar, retome a nossa aula, veja com calma, faça as suas anotações e eu fico por aqui. Te desejo bons estudos e até a próxima!